Olá, neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino médio. Estamos falando sobre o tema funções, mas isso daqui a pouquinho. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino médio, né? Estamos no módulo 3, funções, e na aula de hoje, aula 3, vamos falar sobre o conceito matemático de função. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. Ok? Então vamos começar. Conceito matemático de função. Já na última aula, definimos alguns termos, definimos algumas situações relacionadas à função, já que é essencial conhecermos a essência do que significa a função. E hoje vamos dar mais um passo nessa caminhada, apresentando aí o conceito matemático, que é o que vai nos acompanhar aí até o final desse módulo. Então, como em geral trabalhamos com funções numéricas, o domínio e a imagem são conjuntos numéricos. Então, tudo aquilo que a gente conversou na semana passada, sobre um aspecto mais teórico, agora vai começar a tomar forma. A forma de quê? A forma de funções efetivas, funções numéricas, conjuntos numéricos. Tá? E podemos definir com mais vigor o que é uma função matemática, utilizando a linguagem da teoria dos conjuntos. Então, como está sendo falado, usando essa linguagem da teoria dos conjuntos, a gente vai ter, digamos assim, uma terminologia, um jeito de como tratar essas funções e como a gente vai chamar, definir cada tipo de função. Então, isso a gente vai ver no decorrer da aula de hoje e alguma coisa também serão apresentadas, algumas outras coisas serão apresentadas na nossa próxima aula. Então, vamos lá. Para isso, temos que definir antes o que é um produto cartesiano e uma relação entre dois conjuntos. Tá? Que esses temas estão, de alguma forma, apoiando aqui vão apoiar, melhor dizendo, o nosso estudo sobre funções. Então, o produto cartesiano. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, denomina-se produto cartesiano, indica-se A vezes B, de A por B, o conjunto formado pelos pares ordenados, nos quais o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B. Então, o produto cartesiano aqui de A vezes B é o conjunto do x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Tá? Aí eu tenho o meu produto cartesiano. Continuando, relação. Dados dois conjuntos A e B, dá-se o nome de relação R de A em B a qualquer subconjunto de A vezes B, do produto cartesiano A por B. Então, aquilo que nós definimos como relação na aula passada, a gente hoje vai trazer de uma forma mais, digamos assim, matemática. Através do conceito matemático, vamos ter condições de visualizar melhor essa definição. Então, R é a relação de A em B, tal que R está contido, a relação R está contido no produto cartesiano de A por B. Tá certo? Seguindo, exemplo. Vamos ver através de exemplo que a gente consegue ter uma visão bem mais clara do tema. Então, sejam os conjuntos A, no caso, 0, 1, 2 e 3. E B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E a relação de A em B, tal que y é igual a 2x. Então, a relação que A vai fazer com B, o que os conjuntos A e B vão fazer, tem que seguir essa diretriz, de que y seja igual a 2x. Sendo que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Escrever os elementos dessa relação R. Então, vamos lá.
Como x pertence a A, vamos lá, primeiro caso, para x igual a 0. Então, a relação é y igual a 2x. Então, y vai ser 2 vezes 0, 0. Então, meu par ordenado, né, vai ser 0 e 0. X igual a 0, y igual a 0. Para x igual a 1, que é o próximo elemento de A. X igual a 1, seguindo a relação apresentada de y em função de x, né? Y igual a 2x. Então, vai ser y igual a 2 vezes 1. Y igual a 2. Então, meu par ordenado vai ser x igual a 1 e y igual a 2. Tá? Como aqui. No caso, agora, para x igual a 2. Então, para x igual a 2, y vai ser igual a 2 vezes x. 2 vezes 2, que é igual a 4. Y é igual a 4. Então, o par ordenado vai ser 2x igual a 2, y igual a 4. E o terceiro, o próximo elemento, que é o quarto, né? X igual a 3. Y vai ser igual a 2x, 2 vezes 3, 6. Y igual a 6. O par vai ser x igual a 3, y igual a 6. Então, a relação, né, que envolve, né, A e B vai ser dada pelos pares ordenados 0, 0, 1, 2, 2, 4 e 3, 6, como vimos aqui, através dessa situação, onde y é igual a 2x. Tá certo? Podemos ainda representar essa relação por meio de um diagrama ou de um sistema cartesiano ortogonal. X igual a 1, y igual a 2 vezes 1, igual a 2, par 1, 2, como a gente viu, né? Só para a gente fazer a associação e não esquecer. Então, o diagrama. A gente viu lá, para x igual a 0, meu y é igual a 0. Ou seja, à esquerda eu tenho aqui, né, os elementos do conjunto A. À direita, o elemento do conjunto B. E aqui as relações em função, né, como a gente viu com o exemplo aqui, do x igual a 1, igual a y, 2 vezes 1, 2, para 1, 2, como foi feito lá para x igual a 0, 2, 3 e assim vai. Tá? Então, a gente viu que a relação, quando x igual a 0, vai dar y igual a 0. Ou seja, A igual a elemento de A, 0, elemento de B, 0. Para x igual a 1, como está aqui, né, apresentado, nosso y vai ser 2. Para x igual a 2, como vimos anteriormente, nosso y é 4. E, finalmente, para x igual a 3, y igual a 6. Esse é em termos de diagrama. A gente pode também apresentar em termos de um sistema de cartesiano, né? Ou seja, no caso, para x igual a 0 e y igual a 0, ou seja, ficaria aqui na origem, né, do ponto. Para x igual a 1 e y igual a 2, a gente vai ter esse ponto aqui da interseção, né, das duas retas das informações. Para x igual a 2 e y igual a 4, da mesma forma, esse par ordenado vai se encontrar aqui, né? 2, 4, x2, y4. Para x igual a 3 e y igual a 6, né? A gente vai ter ponto ali, x3 e y igual a 6. Certo? Então, esse esquema de sistema cartesiano, inclusive, já havíamos comentado em aulas anteriores, é um assunto até tranquilo. Tá bom? A novidade aqui é a questão do diagrama, de como a gente pode representar essa situação, e vamos usar muito esse esquema de diagrama tratando-se de funções. Então, podemos observar que numa relação R de A em B, né, relação R de A com B, o conjunto R é formado pelos pares x e y, né, onde os x estão em A e os y em B, em que o elemento x pertence a A é associado ao elemento y pertencente a B, mediante uma lei de associação, que nesse caso do exemplo que a gente tratou, o y é igual a 2x. Então, toda relação ela vai ter uma lei de associação para comandar, né, digamos assim, a definição da situação dessa relação, tá bom? Do sistema que vai ser definido pela relação. Então, definição de função. Então, estamos já com esses conceitos, né, até o momento.
de relação, de diagrama, produto cartesiano e tal, nas ferramentas, né, propriamente ditas. Então podemos entrar agora no que seja efetivamente o conceito de função, a definição de função sob o escopo, né, principalmente da matemática, que é o que a gente está vendo hoje. A função pode ser definida como um tipo especial de relação, né? Ou seja, a relação é uma função, mas uma função não necessariamente é uma relação. Não sei se ficou claro. A função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. A gente vai mostrar por que isso é a verdade, tá bom? Então, sejam A e B dois conjuntos não vazios e F uma relação de A em B. Essa relação F é uma função de A em B quando a cada elemento de X do conjunto A está associado um e apenas um elemento Y do conjunto B. Então, aqui temos a restrição que, digamos, impõe, né, para que essa relação seja uma função. A gente vai voltar a repetir isso aí algumas vezes na sequência, não se preocupe, porque essa definição é essencial, é importantíssimo que você, né, domine esse conceito, porque aí vai facilitar demais nas próximas aulas. Então, a definição anterior nos diz que para uma relação f de A em B ser considerada uma função, é preciso satisfazer duas condições. Então, aqui são as duas condições necessárias, né, para que a gente possa garantir que aquela relação seja uma função. Então, primeiro, todo elemento de A, ou seja, do X, deve estar associado a algum elemento de B. Ou seja, não posso ter nenhum elemento de A solto, sem estar relacionado com nenhum elemento de B. Essa é a primeira restrição. A segunda, a um dado elemento de A deve estar associado um único elemento de B. Ou seja, eu não posso ter nenhum elemento de A associado a mais de um elemento de B. Ou seja, cada X tem que ter apenas um Y indicado. Ok? Não posso ter mais de um. A gente vai ver nos exemplos, isso aí vai ficar bem claro o que ele está querendo dizer. Importante essas duas, né, condições aí para que essa relação seja uma função. Então vamos agora observar algumas relações e verificar quais delas são funções. Então, a partir de agora, né, nesses exemplos que a gente vai mostrar, eles serão mais do que suficientes para que a gente compreenda, né, se uma relação é função ou não. Então ele abrange basicamente as principais situações. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Dados os conjuntos A, 0, 5 e 15 e B, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y é igual a x mais 5. Então essa é a condição da relação. Y ser igual a x mais 5, com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, nosso diagrama está montado aqui, né? Temos aqui o A, né? O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, o 0, 5 e o 15, que são os elementos X, como foi indicado, e o conjunto B, os Y, tá? Indicado aí. Então, a relação conforme proposta, ela diz que y é igual a x mais 5. Então, para x igual a 0, y vai ser igual a 0, que é x, mais 5, que vai dar 5. Então, meu 0 está, né, relacionado a 5. Para x igual a 5, meu y vai ser x igual a 5, mais 5, que é 10. Meu x, meu a, né, com 5, está relacionado com o y, que é 10. E para x igual a 15, meu y vai ser x igual a 15, mais 5, que é igual a 20. Meu elemento de A, 15, vai estar relacionado ao elemento de B, o y igual a 20. Com isso, a gente pode ver, né, pelas definições, que cada elemento de A
está associada a apenas um elemento de B, ok? E não tem nenhum elemento de A, digamos assim, sem estar associado a algum elemento de B. Então, aqui temos uma relação que é uma função. Não tem problema o y ter algum elemento sobrando. Não pode o x, né, o elemento de A, está sobrando nesse caso, que a gente vê que todos eles têm um elemento, né, correspondente no conjunto B, que são os y. Então, né, aqui novamente eu tenho uma tabelinha, né, x igual a 0 dá 5, x igual a 5 dá 10, x igual a 15, y igual a 20, só para visualizar melhor. Observamos que, vamos lá, primeiro, todos os elementos de A estão associados a elementos de B. É aquilo que a gente já comentou. Todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Não tem nenhum elemento de A sobrando. A um dado elemento de A está associado um único elemento de B. Ou seja, cada elemento de A só tem um de B. Ou seja, não sai mais de uma indicação de A para B. Tá vendo? Só sai um de cada. Então, essa é a segunda restrição. Então, temos aqui, neste caso, a relação de A em B expressa pela fórmula y igual a x mais 5, que é uma função de A em B, como já mostrado. Ok? Então, essa é primeiro exemplo que nos dá a primeira situação que pode ocorrer. Vamos para o segundo exemplo. Dados os conjuntos A igual a menos 2, 0, 2, 5 e B 0, 2, 5, 10, 20. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y é igual a x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, novamente, vamos lá ao diagrama. Ou seja, o conjunto A são os x, está aqui, menos 2, 0, 2 e 5. Conjunto B, tem lá o 0, 2, 5. Poderia ter colocado os outros, né, mas deixei por aqui mesmo, né, só esses aqui, porque já é suficiente, tá bom? Então, de cara, por quê, né? Porque aqui ele está dando aqui que o y é igual a x, então não caberia precisar colocar os demais. Já vimos aqui que ele não é essa relação não é função porque tem um elemento de A que está solto aqui, está sobrando, não está associado a nenhum elemento de B. Quando eu tenho essa situação, né, essa relação não é uma função, ok? Importante isso aqui na prática a gente vê a definição de função. Quando eu tenho o conjunto A, que são x, né, um elemento sobrando sem nenhuma associação com o conjunto B, que são os y, a relação não é uma função, que é o caso. Então, este exemplo não expressa uma função de A em B, pois o elemento menos 2 do conjunto A não tem correspondente em B. Acho que está bem claro. Legal? Então, vamos lá. Terceira. Dados os conjuntos A, menos 3, menos 1, 1, 3. B, 1, 3, 6 e 9. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y igual a x ao quadrado, com x pertencente a A e y pertencente a B. Então, a gente está vendo esse monte de coisa cruzada, né? Então, vamos lá. O conjunto A, composto pelo x, né? Menos 3, 1, menos 1 e 3. E o conjunto B pelos y, né? 1, 3, 6 e 9. E a lei que faz a associação entre eles é y igual a x2. Então, para x igual a menos 3, y é igual a 9. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado também é 1. 3 ao quadrado é 9. Ok? Primeira situação. Tem algum elemento do conjunto A sobrando? Não. Eu tenho... cada elemento de A está associado a um elemento de B, do conjunto Y? Sim. Eu não tenho uma... Menos 3 só tenho 9. O 3 só tenho 9. O menos 1 tem 1. O 1 tem 1. Eu posso ter essa situação. Eu não posso sair de qualquer um do elemento do conjunto A mais de uma alternativa para B. Então, essa relação pode ser considerada uma função.
A relação expressa pela fórmula y igual a x2, neste caso, representa uma função de A em B, onde a todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Como eu falei, não está sobrando nenhum elemento de A. A um dado elemento de A está associado um único elemento de B. Então, só sai um para B de cada elemento de A. Então, essa relação é uma função. O exemplo 4. Vamos lá. Dados os conjuntos A igual a 16 e 81, conjunto formado por os dois elementos 16 e 81, e B, menos 2, 2, 3. Seja a relação de A em B expressa pela fórmula y elevado a 4 igual a x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Da mesma forma, vamos lá, né? O diagrama, conjunto A é formado pelos elementos 16 e 81 e o conjunto B pelos elementos, né, relacionados ao y. Então, o que acontece? A cada elemento de A, eu tenho que ter apenas um elemento de B. Então, eu já estou vendo aqui que o 16 está associado a dois elementos de B. Essa situação aqui não pode. Então, essa relação aqui não é uma função, ok? Isso aqui, não tem nenhum elemento de A sobrando, mas a segunda restrição não é atendida. Ele tem o elemento 16, ele tem mais de uma associação com o conjunto B, que é o y, que é o 16, né? É igual a menos 2 e 2, ou seja, o x16 corresponde ao y à quarta, para menos 2 e para 2. Então, aqui, essa relação não é uma função. Este exemplo não representa uma função de A em B, pois o elemento 16 do conjunto A está associado a dois elementos, menos 2 e 2 do conjunto B. Beleza? Então, vamos agora, né, caminhando já para a nossa conclusão. Vamos a algumas informações interessantes, né, para a gente fechar no que diz respeito à questão da notação. É muito importante isso, porque, né, a gente vai caminhar, né, com essas informações, né, junto, né, aos tópicos, né, que virão nas próximas aulas. Então, vamos lá. Quando temos uma função de A em B, podemos representá-la da seguinte forma. Essa é a forma de representar. F, né, função, dois pontinhos, A, né, uma setinha, B. A gente lê da seguinte forma. Função F de A em B. Então, isso aqui é lido dessa forma. F de A em B. Outro exemplo, outra situação, X, né, setinha Y. Lê-se a cada valor de X pertencente a A, associa-se um só valor de Y pertencente a B. Tá? A cada valor de X pertencente a A, associa-se um só valor de Y pertencente a B. É a definição de função. As letras X e Y são muito utilizadas para representar as variáveis de uma função. Mas é claro que podemos utilizar outras letras. Esse alerta aqui é importante, que a gente usa muito, né, em matemática, em função x, y, mas a gente pode usar outras letras, né, sem problemas, A, B, JK e etc. Né? E aí vai. Né? O importante é o conceito, não a letra que representa. Tá? O importante é entender. Então, esse aviso aqui é muito interessante para não gerar nenhum tipo de confusão. A letra F, em geral, dá o nome de as funções. Mas podemos ter também a função G, H e etc. Né? Também, da mesma forma, as funções também podem, não necessariamente são chamadas somente de F, mas de outras letras também. Assim, por exemplo, escrevemos G, né, de A em B, para designar a função G de A em B. Quando representamos a função pela sua fórmula,
né, aquela lei da associação, como a gente viu, x é igual a 2y, x é igual a x, y é igual a 2x, y é igual a x, y é x ao quadrado, como a gente mostrou, podemos ainda utilizar uma notação diferente da que usamos até aqui. Então vamos ver, né, que tipo de notação pode ser mais usada. Se a fórmula for y é igual a x mais 5, podemos escrever também f de x é igual a x mais 5. Isso aqui, muita gente se complica, não sei porquê, mas é uma coisa tão simples, mas muita gente se confunde com esse f de x. Esse f de x é basicamente o y, só isso. Tá? Aqui é o mesmo que dizer, né? Y é igual a x mais 5, ou seja, f de x é igual a x mais 5, ou seja, a função de x, né, que é o y, em função de x, é x mais 5. Então, f de x corresponde, no caso, ao eixo vertical ali do eixo coordenado. O símbolo f de x, lê-se f de x, tem o mesmo significado do y e pode simplificar a linguagem, tá certo? Por exemplo, em vez de dizermos qual o valor de y quando x é igual a 2, dizemos simplesmente qual o valor de f de 2, que eu já sei qual o valor da função de y para x igual a 2. Como ele falou, simplifica, né, a forma de pronunciar da linguagem, né, com relação à função. Assim, f de 2 significa o valor de y quando x é 2. Tranquilo, simples, sem nenhuma complicação. Então, f de x, quando aparecer em algum lugar, é o mesmo que o y, tá ok? Não confunda, é uma coisa simples, tranquila. Não se assuste com relação a isso, não. Continuando. Numa função g de r em r, né, dos reais, dada pela forma y igual a x ao quadrado menos 8, podemos também escrever que g de x, né, o f de x aqui também, g de x é igual a x2 menos 8. Ou seja, esse g de x é o mesmo caso do y. Nesse caso, g de raiz de 2 significa o valor de y quando x for raiz de 2, tá? Que seria o resultado. Tá bom? Então, não tem que se preocupar com esse negócio de g de x, f de x ou h de x. Quando vier assim, isso está representando o valor que é o valor do y, tá? Sem maiores complicações. Ok? Então, com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando também o seu like e compartilhando o vídeo nas suas redes sociais. Na próxima aula a gente vai continuar, né, no tema funções, né, nesse modo, e desejo a você bons estudos e te espero, né, no próximo vídeo.